Muito bom dia, meus queridos e minhas queridas, aqui do canal Futebol Net. E hoje vamos falar de tudo sobre Flamengo e Vasco, primeiro jogo da semifinal. E aí, você ainda não se inscreveu em nosso canal? Dá uma moralzinha aí para nós, se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações, compartilhe nossos vídeos, é claro. E por favor, deixe o seu comentário. Qual o placar hoje para Flamengo e Vasco no Maracanã? Então, meus amigos, hoje à noite, às 21h10, dia 13 de março de 2023, vai acontecer no Maracanã, mais uma vez, o Clássico dos Milhões. Isso mesmo, Flamengo e Vasco é conhecido como o Clássico dos Milhões. E aí, para você, quem vai ser o favorito para essa partida? O Flamengo com esse super time e com esse treinador fraquíssimo? Ou o Vasco, com também um ex-treinador do Flamengo, né? O Barnieri, ele era o treinador do Flamengo, foi para o Bragantino. Mas enfim, falando de Flamengo e Vasco, para você, quem será o favorito? Hoje, vamos ter a transmissão hoje dessa partida pela Bandeirantes, né? O canal Bandeirantes, ele vai transmitir essa partida ao vivo para todo o Brasil. Então você não vai deixar de assistir hoje Flamengo e Vasco, um Clássico dos Milhões. O Flamengo que vem aí sempre está nos baixos, né? Os bastidores do Flamengo está sendo muito comentado que o Flamengo deu uma queda enorme aí com o Vitor Pereira, diferentemente do Vasco, que vem de uma crescente. O Vasco, por sinal, venceu bem o Flamengo. Depois o Vasco foi lá em Bangu, em Moça Bonita, goleou o Bangu. O Vasco que hoje o confronto entre Flamengo e Vasco ainda não se tem mais quem é aquele favorito. O Flamengo que tinha entre 21 jogos, o Flamengo tinha perdido apenas uma partida para o Vasco nos últimos 21 confrontos. Então o Vasco ganhou na última partida e ganhou bem, viu? Ganhou bem do Flamengo. O Vasco, ele entra hoje aí com patamar, precisando apenas de 2 empates. O Vasco não precisa vencer o Flamengo para ganhar. E como algumas pessoas dizem que o Vasco joga por 2 resultados iguais, não é isso, meu filho. O Vasco, ele joga por empate e caso ele vença, caso o Flamengo vença e o Vasco vença pelo mesmo placar, o Vasco passa. Então o Flamengo, ele tem a obrigação agora de vencer esse jogo contra o Vasco. E pensando nisso, ontem houve lá na Gávea, né, no Ninho do Urubu, que foram vazadas algumas informações do Flamengo de escalação. Até parece que ninguém sabe qual seria a escalação do Flamengo. E digamos uma verdade, depois que o Vitor Pereira assumiu o time do Flamengo caiu muito de rendimento, ficou um time sem confiança para enfrentar qualquer adversário, porque o Flamengo deu uma queda enorme no seu futebol, até quando a gente tinha ali até o Renato Gaúcho, né? Até o Renato Gaúcho, quando chegou o Dorival Júnior, a gente olhava ali o Flamengo como um certo favoritismo. Já com o Vitor Pereira, não, o Flamengo não é favorito para nenhuma mais partida. Então hoje o Vasco está com astral melhor, vai enfrentar o Flamengo. Hoje o mando de campo é do Flamengo e vai ser muito difícil para o Flamengo, depois daquele jogo que o Vasco acabou vencendo pelo placar de 1-0. Hoje será muito difícil essa partida para o Flamengo. Porém, possa ser que agora os jogadores queiram dar uma volta por cima, já é uma grande oportunidade para os jogadores do Flamengo, né, dar uma volta por cima. O exemplo de Everton Cebolinha, o Marinho que está nesse imbróglio aí, se vai ou não para o Bahia, e fora as outras situações que tem por aí. Porém, tem uma coisa que está totalmente contra o Flamengo, é a questão de Vitor Pereira. O treinador não vence clássico, o treinador não faz o time jogar. Tem as especulações que o Flamengo, aliás, ele não consegue mais ter aquela dinâmica. O Everton Ribeiro caiu muito de produção, o Arrascaeta não está jogando aquilo que é costume jogar. Hoje o Flamengo tem a possibilidade do Pedro voltar. Então é isso que se agarra a maioria dos torcedores do Flamengo. Porém, uma torcida que está totalmente
desconfiada com o elenco rubro-negro. E a torcida tem toda a razão de estar desconfiada com o time. É um time que não traz segurança, é um time que não evolui, não tem jogadas. O Flamengo hoje em dia ele virou um futebol de time inglês, aquele time que chega ali na lateral, joga a bola para dentro da área e é um Deus nos acuda, né? Então é bola para quem quer, não tem mais uma jogada trabalhada. O treinador Vitor Pereira conseguiu desmontar aquilo que os outros treinadores conseguiram, que era aquele futebol bonito, um futebol que dava gosto de ver o Flamengo em campo. Mas o técnico Vitor Pereira, ele vai mandar a campo hoje o Mengão. Ele tem não sei o que aconteceu com o Vitor, aliás, com o goleiro Santos, que o Vitor Pereira, ele não vai colocar o Santos no jogo. Então o Flamengo, ele está sendo escalado com Matheus Cunha no gol. Aí ele faz 3 zagueiros, ele bota o Fabrício Bruno, o Pablo e o Rodrigo Caio ali entre esses 2 zagueiros. O Rodrigo Caio, por sinal, é um grande jogador, apesar de várias contusões, é o cara que ainda traz uma segurança ali no sistema defensivo do Flamengo. Aí ele joga na lateral direita o Mateuzinho e na lateral esquerda o Ayrton Lucas, que também não entendemos o porquê Ayrton Lucas não jogou na outra partida. Já no meio do campo, ele vem com o Thiago Maia, o Vidal, e aí onde é que tá? Ele já deixa só esses 2 no meio de campo, e aí ele faz uma trinca no ataque com o Gabigol, jogando ali pela direita, né? Fez outra puxando para a esquerda, aí ele joga o Arrascaeta mais à frente, e o Pedro isolado dentro da área. Então esse é o time do Vitor Pereira, que vai representar o clube rubro-negro hoje às 21h10 no Maracanã. Então, para quem é torcedor do Flamengo, se contente. O Vitor Pereira, na minha opinião, está estragando o futebol do Mengão. Mas é o que se tem hoje para o Flamengo. Esse é o time escalado pelo técnico Vitor Pereira. Já o time do técnico Maurício Barbieri, o Cruz Maltino, ele vem escalado ali. Ele vai manter o mesmo esquema que manteve no último jogo contra o Flamengo. Então o técnico Maurício Barbieri, a possível escalação do técnico é de Léo Jardim no gol, o Rodrigues na lateral direita. Por sinal, esse Rodrigues, ele jogou muito bem mesmo contra o Flamengo. Aí o sistema defensivo é composto por o Rodrigues, o Capasso, o Léo Pelé e o Lucas Piton. Uma defesa muito boa, essa defesa do Vasco. Eu acompanhei alguns jogos do Vasco. O Vasco fez grandes partidas aí com esse quarteto aí na defensiva. Já no meio de campo, o Barbieri, ele coloca ali o Rodrigo, tem o André Santos e o Jair. O Jair vem crescendo dentro do Vasco, ele vem crescendo cada dia mais, ele está sendo mais encorpado ali no meio de campo, segurando bem o time do Flamengo. Inclusive ele acabou irritando o Arrascaeta no último clássico, né? E já no ataque ele ali vem com o Gabriel Peck e o Alex Teixeira, né? Esses dois, eles estão servindo a Pedro Raul. E tem um jogador que para mim ele é essencial no Vasco, mesmo às vezes ele não estando dentro de campo, que é o Nenê. O Nenê é um cara muito bem centrado, é um cara que tem tranquilidade para manter a equipe do Vasco sempre jogando, sempre em alto nível e sempre em forma. O Nenê tem trazido aí muita experiência para essa garotada. Então esse é o provável time do Vasco hoje às 21h10 lá no Maracanã. Esse jogo de Flamengo e Vasco, ele vai ter a arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães, o primeiro assistente, que é o bandeirinha número 1, o Rodrigo Figueiredo e Henrique Correia, a assistente número 2, que é a Thaís Marques Fonseca, por sinal uma boa bandeirinha, uma boa assistente, como também já fez umas boas arbitragens ela também. E no VAR teremos aí o Rodrigo Nunes de Sá no VAR para o jogo de Flamengo e Vasco. Eu espero que o VAR também não se apague, né, como aconteceu das últimas vezes no Maracanã. Então, meus amigos, é isso aí. É isso aí que temos para hoje à noite, essa segunda-feira maravilhosa. Hoje à noite, 21h10, o clássico dos milhões, Flamengo e Vasco no Maracanã.
E aonde você vai assistir esse jogo? Você pode assistir pela Band Esportes, para quem tem aí sua antena, você pode assistir aí pela Band Esportes, como também pode assistir pela Bandeirantes, né? Pela Band, mais conhecida como a Band. A partir de 21 horas, a Band irá transmitir essa partida, um clássico dos milhões. Espero que as torcidas se comportem, que as torcidas façam a festa, como sempre fizeram no Maracanã. E um bom jogo para todos vocês. E não se esqueça, se inscreva em nosso canal, compartilhe, se possível, nossos vídeos. Se você gostou e gosta dos nossos conteúdos, compartilhe nossos vídeos e acione o sino das notificações. E aí, eu quero saber de vocês no final. Comente aqui embaixo qual o placar de hoje para Flamengo e Vasco. Primeiro jogo das semifinais e amanhã tem mais, ok? Então, meus queridos, fui!